Existem alguns problemas que são estéticos e aparecem logo cedo. É o caso da orelha de abano. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente conversa com o Dr. Rogério para falar um pouquinho sobre esse problema que aparece já em algumas pessoas quando elas são pequenininhas. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Você também me falou isso algum tempo atrás, que existem crianças, né, que já nascem com isso e já é possível, novinha, já perceber que ela vai ter esse problema. Qual é a idade ideal para se fazer uma cirurgia? Bom, a gente recomenda, a orelha para de crescer ou atinge quase o seu pleno desenvolvimento a partir dos 6, 7 anos de idade. Ai, nossa, é cedo? É cedo. Então a gente recomenda assim, que você opere nessa idade, justamente porque é a idade que a criança está entrando na escola ou que entrou recentemente e começa aquela fase do bullying, do coleguinha... Os amiguinhos começam a zoar a criança, falar com orelha de elefante, orelha do Dumbo, não sei o quê. Então assim, é uma idade interessante para operar quando a criança pede para operar. Né? Porque em muitos casos a criança tem orelha abano e não está nem aí. Não se tranquilo, então, para ela não é problema. É que eu já tive caso no consultório da mãe procurar, a mãe vir com a criança e falar, eu queria que eu operasse, o doutor falou, mas ele quer que eu opere? Não, ele nem fala nada, mas eu queria e tal. Então assim, se a criança não está pedindo, não está incomodando ela, eu acho melhor esperar um pouquinho mais. Porque um dia vai incomodar. Um dia vai incomodar. Porque é uma coisa que esteticamente e se você fazer uma cirurgia na criança e causar um trauma na criança, porque cirurgia é um trauma, né? Sem já que para ela isso não incomoda, não seria incomoda, um trauma. Então aguarda mais um pouco, espera ela pedir, eu acho mais interessante. Agora, se está incomodando ela, se está sofrendo bullying, que eu já tive paciente que não saía de casa mais, não ia brincar na rua. Né? Então, nesses casos, eu acho que tem que operar sim, o mais cedo possível, que é a partir dos 6 ou 7 anos. E, Rogério, como é que é essa operação? É complicada, demora, é rápida a recuperação? Como é que é isso? Não, a cirurgia é bastante simples, aí depende da idade da criança, porque assim, se for entre os 6 ou 7 até 8 anos, aí não dá para fazer anestesia local. A criança normalmente não deixa, a criança é mais sensível e tal, então você tem que fazer anestesia geral. Aí envolve o procedimento com anestesista e tal, um pouquinho mais complexo o procedimento. Mas digamos, mais 14, 15 anos, as meninas 14, que 15 anos é bem tranquilo, normalmente a gente faz o paciente acordado com anestesia local, igual ir no dentista, super tranquilo. Sério? Sério, o paciente Como é que reduz a orelha? Me tira essa curiosidade. Vou contar, senão você vai querer fazer em casa. Porque é uma coisa, eu não sei, eu já vi as orelhas grandes assim, depois eu vi. Mas na verdade, a gente não reduz o tamanho da orelha. Esse tamanho da orelha, essa é difícil. O que você faz é reposicionar ela. A ilusão ótica, então, é perfeita. Porque o que acontece quando você tem orelha abana é que essa dobrinha, a anti-hélix que a gente fala, ela não existe. Então o paciente fica assim, ó. A orelha fica voltada para frente. Né? Isso aqui chama muito atenção, independente do tamanho da orelha. A orelha que é pequena, o tamanho que chama atenção, é a forma que ela está. Dela. Então assim, quando ela tem essa curva apagada, ela fica para frente, você olha para a pessoa, você enxerga muito a orelha dela. Isso aí é uma coisa que eu já atendi paciente com 30, 40 anos, que nunca cortou o cabelo, sempre em cima da orelha, porque ele queria cobrir e ficava com vergonha. Né? Sofre muito. E as pessoas pensam, ainda, tem muita gente que ainda pensa que cirurgia plástica é uma coisa complicada, cirurgia plástica é uma coisa cara, cirurgia plástica é uma coisa inacessível. Foi. Não é. Foi, há muito tempo atrás. Hoje em dia a cirurgia de orelha abano é uma coisa super simples, super rápida, barata, um procedimento tranquilo de fazer. Então assim, é uma cirurgia que você faz em 40 minutos, 50 minutos, o paciente vai embora para casa, no outro dia está trabalhando normal, vai para a escola, se for o caso, sem problema. Sério? É simples assim? Muito simples. Muito simples. Você vê? De repente você está sofrendo à toa. Por isso que é bom esse tipo de reportagem, de conversa, porque de repente, como diz você, tem gente que antigamente, e isso deve acontecer muito ainda, né, Rogério? Acontece muito, já recebi muitos pacientes, assim, fase adulta, pacientes de 30, 40 anos, que passaram a vida inteira sonhando com essa cirurgia, sonhando mesmo com essa cirurgia. Igual eu falei, de usar até super bonder, colando a orelha. Já recebi paciente assim, porque achavam que cirurgia plástica era uma coisa impossível, inacessível para ele. Complicado na orelha e hoje é uma coisa é uma das mais simples. Mais simples, mais rápidas, mais tranquilas que tem. Então, se é o seu caso, não sofra mais. Pare de sofrer, marque um horário, converse com o seu cirurgião plástico e aí você vai descobrir que isso é muito fácil. E as mães aí, os pais que têm o filho pequeno que já perceberam esse tipo de problema, fiquem atentos, como diz o Rogério, se é uma coisa que já incomoda seu filho, conserta, se não espera, porque cedo ou tarde ele vai acabar pedindo. E como é uma coisa super simples, eu acho que é aquele efeito, né, que você faz na orelha e vira outra pessoa, né? Muda porque muito. No colégio as crianças são muito maldosas, né? Na verdade não tem juízo, é uma maneira de brincar, mas que acaba de repente traumatizando uma criança. E levando esse trauma, ele carrega com ele pro resto da vida. Tem criança que leva isso aí até atrapalha a fase adulta, atrapalha a adolescência. Sim, porque ela vai se encolhendo em vez de amadurecer. Bom, essas foram dicas especiais aqui no nosso quadro de Beleza e Estética. Se você tem alguma dúvida, ligue, manda o seu recado, a sua pergunta, enfim, a sua dúvida para o e-mail que está no seu vídeo e assim você esclarece todas elas. Ou marca um horário com o Dr. Rogério. Rogério, obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Autoestima. Clínica de Cirurgia Plástica, Dr. Rogério Chimiri Pérez.